mais uma videoaula de cálculo 3. Dessa vez a gente vai continuar com o estudo de séries, tá? A gente terminou na última videoaula, ainda no contexto de séries, de termo geral positivo ou não negativo. A gente terminou falando do teste da integral e algumas estimativas para as séries, tá bom? Agora a gente vai para continuar no contexto de séries de termo geral não negativo, tá? Dessa vez a gente vai precisar do termo geral de fato positivo. A n maior que zero, porque a gente vai trabalhar com divisão. A gente vai falar no teste da razão. A gente viu, desde o começo da parte de séries, algumas séries importantes. A gente viu a série geométrica, no caso que convergia para a série geométrica de raio de razão R converge quando a razão é maior que menos 1 e menor que 1. A gente verificou isso. A gente viu a série harmônica, a gente viu a série telescópica, a gente viu a série P na aula passada. E, de forma geral, o que a gente faz para averiguar convergência ou divergência de séries envolve a comparação. A gente tem que comparar essa série que a gente quer avaliar com alguma outra série que a gente saiba que convirja ou divija para usar a comparação com a série para estimar. Então, na aula de hoje, o teste da razão e o teste da raiz, na verdade, são formas da gente poder usar a comparação com uma série que é a série geométrica. Tá? Então, é muito importante que a gente tenha um conhecimento das séries que a gente está trabalhando, também das principais séries, porque elas vão servir como comparação. Então, por exemplo, o que o teste da razão vai fazer, o que o teste da raiz vai fazer, como eu disse, é preparar para usar a comparação com a série geométrica, tá bom? A gente começa com o teste da razão, e aí para aplicar esse teste a gente tem que garantir de fato que essa minha série, com que os termos gerais da minha série é positivo, tá? De fato é maior do que zero. Então, quase que eu espirrava. Então, desculpem, tá? Se o limite, quando ele vai para infinito, de AN mais 1 sobre AN, ou seja, a razão do termo geral, quando ele vai para infinito. Desculpe mais uma vez. Se a razão vai ser menor do que 1, então essa minha série, originalmente, ela já converge. Se, por outro lado, o limite da razão do termo geral, ou seja, o limite quando n vai para infinito, de AN mais 1 sobre AN, é maior do que 1, então a série diverge, tá? Se o limite der 1, a gente não perceba que o teste da razão não fala nada sobre o caso de limite. É o que se chama de inconclusivo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que tanto pode convergir quanto pode divergir caso esse limite dê 1. Tá? Para demonstração, a gente considera L o limite de AN mais 1 sobre AN. Por hipótese, esse limite existe. Se o limite não existir, a série já não vai convergir, tá bom? Então, dado epsilon maior que zero, a gente consegue um n0, tá? Um número natural, então que para todo n maior do que n0, para todo n maior do que esse, a partir desse n0, os números da forma AN mais 1 dividido por AM estão sempre maiores do que L menos epsilon, menor do que L mais epsilon. Ou seja, estão a uma distância de L menor do que epsilon. Tá? Isso é consequência do limite de AN mais 1 sobre AN ser igual a L. Ou seja, para qualquer errozinho dado, para qualquer parâmetro epsilon maior que zero, eu consigo fazer os termos da sequência da sequência AN mais 1 sobre AN tão próximo de L quanto eu queira. Ou seja, desde que eu faça N maior que N0, AN mais 1 sobre AN vai estar uma distância de L menor do que epsilon, para qualquer epsilon dado, para qualquer parâmetro maior que zero dado. Tá? Com isso, se eu pego
um K natural, um K positivo, um inteiro positivo K, um K maior ou igual que 1. Temos que AN0 mais K sobre AN0 mais K menos 1 pertence a L menos Epsilon, está no intervalo L menos Epsilon, L mais Epsilon. Aberto, tá? Ou seja, maior do que L menos Epsilon e é menor do que L mais Epsilon. Assim como AN0 mais K menos 1 dividido por AN0 mais K menos 2 também vai ser maior do que L menos Epsilon e também vai ser menor do que L mais Epsilon. Isso vai ser verdade para todo mundo até AN0 mais 1 sobre AN0. Tá? Porque a partir de N0, para N maior que N0, essa desigualdade aqui é verdade. Tá bom? Então, essas razões, todos esses números são maiores do que L menos Epsilon e menores do que L mais Epsilon. Tá? O que é que isso me dá? Isso me dá que o fato de AN0 mais K dividido por AN0 mais K menos 1 ser maior do que L menos Epsilon e menor do que L menos Epsilon, me diz que AN0 mais K é maior do que L menos Epsilon, que multiplica AN0 mais K menos 1, e é menor do que L mais Epsilon, que multiplica AN0 mais K menos 1. Mas o AN0 mais K menos 1 vai ser maior do que L menos Epsilon, multiplicar N0 mais K menos 2, e vai ser menor do que L mais Epsilon, que multiplicar N0 mais K menos 2. Então, quando eu faço isso, eu vou obter minha desigualdade L menos Epsilon, que multiplica AN0. Eu vou reduzindo até chegar no N0. Vai ser menor do que L menos Epsilon elevado a K menos 1. Aqui faltou menos 1. Que multiplica AN0 mais 1. Que é menor do que L menos Epsilon elevado a K menos 2, que multiplica AN0 mais 2, até quando eu chegar em AN0 mais K, isso vai estar multiplicado por L menos Epsilon elevado a K menos K, que dá 1. Ou seja, eu tenho essa cadeia de desigualdade que vai parar em AN0 mais K. Tá bom? Por outro lado, AN0 mais K é menor do que L mais Epsilon, AN0 mais K menos 1. Esse, por sua vez, é menor do que L menos Epsilon, AN0 mais K menos 2. Como eu já tenho L mais Epsilon, multiplicar N0 mais K menos 2. Como eu já tenho L mais Epsilon aqui multiplicando, então esse produto é menor do que L mais Epsilon ao quadrado, e multiplicar N0 mais K menos 2. E essa desigualdade vai até chegar em L mais Epsilon elevado a K, a N0 mais K, que é quando eu faço a N0 mais K menos K. Tá? Com isso, eu tenho que L menos Epsilon elevado a K, que multiplica a N0, é menor do que a N0 mais K, o termo da série, o termo geral de ordem N0 mais K, e isso é menor do que L mais Epsilon elevado a K, a N0. Tá claro? E por que eu quis chegar nessa desigualdade? Por que essa desigualdade é importante? Porque usando ela, você está vendo aqui essa potência, elevada a K, o N0 está fixo, o que está variando, o que está crescendo é o K. Tá? Então, com isso eu posso ter uma comparação com a série geométrica, tá bom? Daí é onde vai entrar agora a importância desse L. Se esse L for menor do que 1, eu posso pegar esse Epsilon aqui, eu posso pegar esse Epsilon aqui, de modo que L mais Epsilon também seja menor que 1. Tá? Já que o L é menor que 1, eu pego o Epsilon, eu escolho o Epsilon suficientemente pequeno, de modo que L mais Epsilon continue sendo menor do que 1. Tá? E o que é que eu ganho quando eu faço isso? Eu ganho que o fato de L mais Epsilon ser menor que 1 me diz que a série, quando K vai de 0 até infinito, L mais Epsilon elevado a K
que multiplica a n0 converge. Né? E a gente viu no começo da parte de séries, que a série geométrica, quando a razão é maior que menos 1 e menor do que 1, converge para 1 sobre 1 menos r. Portanto, a razão aqui é r mais epsilon, menor que 1, e ela vai convergir para 1 sobre 1 menos L menos epsilon. Tá? Como isso aqui está multiplicado por a elevado a n0, que é uma constante, vai ficar a n0 que multiplica 1 sobre 1 menos L mais epsilon. Tá bom? Que é a razão. O fato dessa série aqui convergir e o fato de que a n0 mais k é sempre menor do que L mais epsilon elevado a k que multiplica a n0, me diz que a série, começando em n0 e indo até infinito, do AN, então somatório de AN, quando n vai de n0 até infinito, também vai convergir pelo teste da comparação, porque eu tenho duas séries, onde o termo geral de uma é sempre menor ou igual que o termo geral da outra, e eu sei que essa outra converge, que é a série geométrica, essa série aqui. O termo geral dela é menor ou igual que o termo geral dessa outra aqui, para n a partir de n0. Portanto, como essa converge, essa também vai convergir, para testar a comparação. De modo análogo, se L for maior do que 1, a gente escolhe epsilon agora. A gente pode tomar epsilon, de modo que L menos epsilon continue maior do que 1. Tá? Já que o L está depois do 1, eu pego um epsilon que isole L do 1. Ou seja, 1 é menor do que L menos epsilon. Portanto, eu tenho que essa razão aqui ela é maior que 1. A gente viu na série geométrica que isso implica que essa série ela diverge, ela vai para mais infinito. Como a n0 mais k é sempre maior do que L menos epsilon elevado a k, multiplicar a n0. Se esse cara daqui for maior que 1, isso vai divergir, portanto essa série a somatória de AN, quando n vai de n0 até mais infinito, também vai divergir. Tá? Provando assim o teste da razão. O teste da razão, a gente tem um teste da comparação entre duas séries, tá? Duas séries distintas. E, em geral, a gente pode, inclusive, comparar o termo geral de uma série da outra. A gente viu que, por exemplo, se eu tenho duas séries, AN, somatório de AN, somatório de BN, se a razão, se o limite da razão, por exemplo, existe, você vai ter que uma converge somente se a outra vai convergir. Nesse caso aqui, o teste da razão se aplica à mesma série. É uma única série que eu vou olhar o comportamento no infinito da razão dos termos gerais. Tá? Porque a partir daí eu consigo usar a comparação com a série geométrica. Tá bom? Então, primeiro exemplo, a gente vai olhar a série somatório de n elevado a n sobre n fatorial diverge e, portanto, somatório de n fatorial sobre n elevado a n converge. Tudo isso pelo teste da razão. Quando a gente aplicar, vamos olhar para essa série aqui. Se a gente aplicar o limite na razão de n fatorial, de n elevado a n sobre n fatorial, isso vai ser a n mais 1 sobre a n. A n mais 1 é n mais 1 elevado a n mais 1 dividido por n mais 1 fatorial. A n é n elevado a n dividido por n fatorial. Quando eu dividir, isso vai ficar n mais 1 que multiplica n fatorial dividido por n elevado a n. Vai se cancelar n fatorial com n fatorial aqui embaixo, então vai sobrar n mais 1 aqui embaixo. Tá? Eu vou tirar um n mais 1 daqui, vou colocar em evidência, então vai ficar n mais 1 sobre n mais 1. Tá aqui, n mais 1 sobre n mais 1, que multiplica n mais 1 elevado a n dividido por n elevado a n. Isso dá n mais 1 sobre n elevado a n. Quando n vai para infinito, bom, isso é 1 sempre. Quando n vai para infinito, essa expressão aqui vai para o número de Euler. Isso aqui fica 1 mais 1 sobre n elevado a n. Então essa expressão vai ter, esse limite tende ao número de Euler que é maior do que 1. Portanto, essa série diverge. Pelo mesmo argumento, essa série aqui converge, porque quando eu aplicar, porque o AN desse é 1 sobre o AN desse aqui. Tá bom? É o inverso desse outro AN. Tá bom? Então, quando eu aplicar o teste da razão, o limite vai dar 1 sobre o número de Euler, que é menor do que 1. Portanto, essa série aqui vai convergir. Tá bom? Uma observação.
Se a gente olhar para o teste da razão aplicado, por exemplo, à série P, com P maior ou igual que 1, não apenas maior que 1, mas maior ou igual que 1, a gente vai ter que o limite de AN de AN mais 1 sobre a N é 1 sobre N mais 1 elevado a P dividido por 1 sobre N elevado a P, que dá N dividido por N mais 1 elevado a P. Isso é 1 sobre 1 dividido por N elevado a P. Quando ele vai para infinito, vai dar 1 elevado a P, vai tender a 1. Tá? Portanto, como isso é uma série P com P maior ou igual que 1, isso converge para P maior que 1 e diverge para P igual a 1. Então, a gente tem séries que convergem e que divergem, cujo teste da razão dá 1. É por isso que o teste da razão é inconclusivo quando o limite dá 1. Tá? Porque a gente pode ter série que converge e pode ter série que diverge. Aqui está um exemplo. Tá? Então, pessoal, assim como o teste da razão, o teste da raiz também é uma técnica para você usar para comparar sua série à série geométrica. Tá? Do mesmo jeito que a gente fez para o teste da raiz, a gente vai desenvolver, desculpa, a gente fez o teste da razão, a gente vai desenvolver a série para poder comparar ela com a série geométrica. O que é que diz o teste da raiz? Seja somatório de AN uma série onde AN é sempre maior ou igual que zero, se o limite da raiz enésima do termo geral, ou seja, o limite da raiz enésima de AN é menor que 1, quando ele vai para infinito, significa que a série converge. Se esse limite é maior que 1, a série diverge. Novamente, o teste não fala nada quando o limite dá 1. Tá? Então, de maneira rápida, o que é que a gente tem? Seja L o limite quando ele é para infinito da raiz enésima de AN, e considere ε um número real maior que zero qualquer. Tá? A gente sabe que existe um n0, então aqui quando eu faço um n maior que n0, eu obtenho os termos da sequência raiz enésima de AN dentro do intervalo centrado em L de raio ε, ou seja, raiz enésima de AN é maior que ε menos 0, que é maior que ε. Tá? Aqui eu já posso supor que esse L é maior do que zero, porque se ele for zero, se esse L for zero, a gente sabe que esse termo raiz enésima de AN é sempre maior ou igual que zero. Então, o limite ainda pode ser zero. Se ele for zero, essa parte aqui você esquece, tá bom? Você não considera essa outra parte aqui, tá? De modo geral, se ele for maior que zero, você vai ter esse epsilonzinho aqui, em geral, tá? Essa desigualdade vai se preservar. Se o L menos epsilon for maior que zero, então a N, que é raiz enésima de AN elevada a N, vai ser maior do que L menos epsilon elevado a N, e vai ser menor do que L mais epsilon elevado a N. Se esse L já for zero, a única coisa que é importante é que você sabe que o AN, para N maior que N0, vai ser menor do que L mais epsilon elevado a enésima, tá? Bom, e por que essa desigualdade é importante? Por quê? Se esse limite, se esse L for menor do que 1, você pode escolher esse epsilon de modo que L mais epsilon seja menor do que 1, tá bom? E aí, portanto, você tem que o AN é menor do que L mais epsilon elevado a N. Como essa série aqui, somatório de N igual a 0 até infinito, de L mais epsilon elevado a N converge, o somatório de N igual a 0 até infinito do AN também vai convergir. Tá? Pelo menos a partir de N igual a N0, né? Vamos chamar assim, não de N igual a 0, mas de N igual a N0. Do mesmo modo que, se esse L for maior do que 1, então você pode escolher esse epsilon de modo que L menos epsilon continue maior do que 1. E aí, para N maior ou igual que N0, eu tenho que somatório de L menos epsilon elevado a N, quando N é maior ou igual que N0, vai divergir até mais infinito. Portanto, somatório de N igual a N0 até mais infinito, do AN também vai divergir. Essa série vai divergir. Tá bom? Então, isso aqui é uma conclusão bem parecida com o que a gente teve no caso da razão. Tá claro? Observe que, quando a gente aplica o teste da raiz para a série P,
com P maior ou igual que 1, a gente obtém o mesmo resultado que a gente obteve quando aplicou o teste da razão. Vai dar 1. Tá? Então, na série P, se a gente fosse usar o teste da raiz e o teste da razão, a gente não conseguiria concluir que para P maior do que 1, a série de 1 sobre n elevado a P converge. A gente conseguiu mostrar isso porque a gente usou o teste da integral. A gente a gente comparou isso com a integral da função 1 sobre x elevado a P. Tá? Mas, de modo geral, para P maior ou igual que 1, o teste da razão vai dar... O teste da razão aplicado no termo geral da série P vai dar sempre 1. Mas para P igual a 1 ela diverge e para P maior do que 1 ela converge. Tá bom? Então, deixa eu apagar isso aqui. A gente vai para o próximo quadro, onde a gente vai falar de série alternada. Tá? A gente vai ver o que vem a série alternada, vai ver o teorema de Leibniz para a série alternada e concluir mostrando uma maneira de você estimar o resto de uma série alternada. Tá ok? Até mais. Muito bem, pessoal. Então, como eu tinha dito, a gente vai continuar, vai finalizar essa aula de hoje olhando para séries alternadas, tá? Então, o que vem a ser uma série alternada? É uma série que os termos ficam alternando de sinais, ou seja, se eu tenho um termo positivo, o próximo é negativo, o outro é positivo, o próximo é negativo. De forma sucinta, como é que a gente vai dizer isso? Uma série alternada, se para cada n, para todo n, a n vezes a n mais 1 é sempre menor que zero. Já que os termos ficam se alterando, o produto de dois termos consecutivos é sempre negativo. Tá? Isso implica que o AN é sempre maior que zero para todo n, ou menor que zero para todo n, mas nunca igual a zero. Tá? Então, o que é que o teste de Leibniz vai nos dizer? A gente tem que prestar atenção nas hipóteses do teste de Leibniz. Tá? Se somatório de AN é uma série alternada, com limite do módulo de AN indo para zero e módulo de AN mais 1 sempre menor do que o módulo de AN, ou seja, em módulo os termos geral é decrescente, tá? Então, isso não precisa ser geral, vai dar para todo mundo, mas a partir de um certo n0, tá? Então, somatório de AN vai convergir. Então, se eu tenho uma série alternada, de modo que o limite do termo geral vai para zero, e em módulo o termo geral ela é decrescente, a série alternada converge. Esse é o chamado teorema de Leibniz para a série alternada, tá bom? Então, se o A1 for maior que zero, a gente tem que os termos ímpares é que vão ser positivos, ou seja, o termo geral AN, quando o N for ímpar, vai ser maior que zero, e o termo geral AN, quando o N for par, vai ser menor que zero, isso porque o primeiro, o A1, ele é maior que zero, tá bom? Então a gente pode escrever a série somatório de AN, quando o N vai de 1 até infinito de AN, como sendo somatório de N, quando o N vai de 1 até infinito, de menos 1 elevado a N mais 1 de AN. Quando o N for par, N mais 1 vai ser ímpar, isso aqui fica negativo. Quando N for ímpar, N mais 1 vai ser par, menos 1 elevado a 1 par fica positivo. Tá? E a primeira coisa que você percebe aí é que eu tenho algumas sequências que são crescentes, que é quando eu pego a soma geral, a soma do termo geral com N ímpar. Então eu tenho S1 é módulo de A1. S3 é módulo de A1 menos o módulo de A2 mais o módulo de A3. Como a série é decrescente em módulo, tá? A gente pode assumir isso. Aqui eu já vou até ter esse N0, vou botar N mais igual que 1, foi onde eu comecei a fazer isso aqui. Mas é claro que se isso não for verdade desde o começo, se for verdade a partir de certo ponto, você começa a aplicar o resultado a partir de certo N0, tá bom? Então, você tem que o S3 é módulo de A1 menos o módulo de A2 mais o módulo de A3. Como o módulo de A2 é maior ou igual que o módulo de A3, eu tenho que menos o módulo de A2 mais o módulo de A3 é menor ou igual que zero. Portanto, S3 é menor ou igual do que o S1. Tá? Aqui podia ser
de fato menor ou igual, tá? E aqui maior ou igual. Do mesmo modo que S5. S5 é S3 menos módulo de S4, módulo de A4 mais o módulo de A5. Tá? Como o módulo de A4 é maior ou igual que o módulo de A5, isso é S3 menos uma coisa, menos o módulo de A4 mais o módulo de A5. Que o módulo de A4 menos o módulo de A4 menos o módulo de A5 é uma coisa positiva. Quando eu boto menos na frente, eu estou retirando uma coisa positiva. Portanto, o S3 é maior ou igual do que S5. Do mesmo modo que S5 é maior ou igual do que S7, porque S7 é S5 menos o módulo de A6 mais o módulo de A7. Tá? Então, de forma geral, quando eu olho para a soma do termo geral de ordem ímpar, S1, S3, S5, as somas parciais, né, de ordem ímpar, até S2n-1, isso vai ser sempre isso vai dar uma sequência decrescente e limitada inferiormente por zero, tá bom? Do mesmo modo que, quando eu olho agora para as somas parciais, só que agora de ordem par, eu tenho S2. Para eu chegar em S4, o que é que eu tenho que fazer? O S2, eu tenho que somar A3 e subtrair A4. Porque lembra, somar módulo de A3 e subtrair o módulo de A4. Porque para subíndice ímpar, para índice ímpar, o AN é positivo. Tá? Então, o S4 é S2 mais o módulo de A3 menos o módulo de A4. Como o módulo de A3 menos o módulo de A4 é maior ou igual que zero, S2 mais o módulo de A3 menos o módulo de A4 é maior ou igual do que S2. Portanto, S4 é maior ou igual que S2. Do mesmo modo, S6 é S4 mais o módulo de A5 menos o módulo de A6. Tá? Então, S6 é maior ou igual que S4. E assim continua para todo S2n par. E ele é sempre menor do que o A1, que é o primeiro termo da série, tá? Que ele vai ficar alternando. Por exemplo, o S2 é menor, o S2 é o módulo de A1 menos o módulo de A2, que é menor do que A1. S3, módulo de A1 menos o módulo de A2 mais o módulo de A3. Então eu vou ter módulo de A1 menos módulo de A2 menos o módulo de A3, tá? Então, o módulo de A1 menos o módulo de A2 menos o módulo de A3, estou subtraindo uma coisa maior ou igual que zero, portanto, o S4, né? S4 vai ser o S2, que é menor do que o módulo de A1, só que mais o módulo de A3 menos o módulo de A4. Então eu vou ficar com S1, eu vou continuar com o módulo de A1, vai ficar menos o módulo de A2 menos o módulo de A3 mais o módulo de A4. Tá? Então essa diferença dá um número positivo. Então eu estou pegando o A1 e estou subtraindo alguma coisa. Tá? Então S4 continua sendo menor do que o A1, assim como o S6 continua sendo menor do que o A1, e para todo termo par. Vai ser sempre menor do que o módulo do A1. Tá bom? Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho que, quando eu olho a sequência das somas parciais, cujo índice é ímpar, então, S1, S3, S5, S2n menos 1 de forma geral, eu vou ter uma sequência decrescente, limitada inferiormente por zero. Quando eu olho agora a sequência das somas parciais de índice par, S2, S4, S6, assim por diante, ela é uma sequência crescente, limitada superiormente pelo módulo de A1. Sequência decrescente, isso tudo, então eu tenho sequência decrescente, limitada inferiormente pelo teorema de Vastas converge, sequência crescente, limitada superiormente pelo teorema de Vastas converge. Isso tudo nos diz que a sequência, isso tudo para olhar para a sequência S2n-1, quando o n está variando nos naturais, e para a sequência S de 2n, quando o n também está variando nos naturais. O fato delas convergirem, a gente sabe que elas convergem, me diz que eu posso pegar, existe um L1, que é o limite
de S2N menos 1, quando o N é para infinito. E existe o L2, que é o limite de S2N, quando o N vai para infinito. Tá bom? Quando eu olho para a diferença L1 menos L2, aqui é só para ficar coerente, eu vou colocar assim, L2 menos L1. Né? Quando eu olho para a diferença L2 menos L1, isso vai ser o limite de Sn, S de 2n, menos o limite de S de 2n menos 1. Quando a gente colocar tudo no mesmo tempo, já que ambos os limites existem, limite da subtração é a subtração dos limites. Isso vai dar o limite de S de 2n menos S de 2n menos 1. S de 2n menos S de 2n menos 1 é o último termo, é o AN. Então isso aqui dá o limite do AN. Como a gente sabe que o limite do módulo do AN é zero, significa dizer que o limite do próprio AN é zero. Então isso aqui é zero. Então L1 é igual a L2, que a gente vai chamar simplesmente por L. Tá? E agora a gente vai usar isso para concluir que a série converge. Isso aqui mostra que a sequência de somas parciais com subíndice ímpar e a sequência de subíndices parciais de somas parciais de subíndice par convergem e convergem para o mesmo valor L. Tá bom? Como é que isso explica que de fato a série converge? O que acontece é o seguinte: o fato de limite de S de 2n menos 1 ser igual a L e limite de S de 2n também ser L, significa dizer que, primeiro, quando eu estou olhando para os casos ímpares, vai existir um N1 dado epsilon maior que zero, né? Existe N1, então aqui se eu pego um N maior que N1, S de 2N, aqui eu botei mais 1, mas deixa eu botar menos 1 para ficar coerente com o que eu já estava escrevendo. Tá? Não altera substancialmente nada. Se eu pego N maior do que N1, então eu consigo fazer os termos, os números os termos da forma S, as somas da forma S, 2N menos 1, a uma distância de L menor que epsilon. Também existe um N2, então aqui se eu pego N maior do que N2, aí agora eu faço as somas da forma S de 2N menos L menor do que epsilon. Tá? Então, para N maior do que N1, as somas ímpares, então a distância L menor do que epsilon. Para N maior do que N2, as somas pares, vamos chamar assim, então a distância de L menor do que epsilon. Se eu pegar, portanto, N0, o maior dos dois, o maior de N1 e N2, se eu pegar ele, o máximo dos dois, e eu pegar N maior do que N0, então eu vou estar com N maior do que ambos aqui, portanto, as somas pares e as somas ímpares, de novo aqui eu botei N mais 1, vou botar N menos 1 para ficar coerente. As somas com termos pares e as somas com termos ímpares, ambas vão estar dentro do intervalo centrado em L de raio epsilon. Tá? Portanto, a partir de certo N, os termos da sequência Sn vão estar sempre dentro do intervalo centrado em epsilon, centrado em L de raio epsilon. Tá? Que é a definição, como isso vale para qualquer epsilon dado, vão existir esse N1 e esse 2, e consequentemente vai existir esse N0. Isso significa dizer que o limite de Sn é o próprio L. E por definição do somatório do AN, isso é o valor da série. Tá? Se o A1 for menor que zero, aí fica como exercício. Aí a questão é que os termos pares é que vão estar com a parte positiva, tá? E aí você adapta toda a demonstração que a gente fez da mesma forma, sem nenhum problema, tá? Exemplo, agora, a gente sabe que a sequência 1 sobre n, a série 1 sobre n, quando n vai para infinito, diverge. Mas se eu pegar a série alternada menos 1, mais 1 meio, menos 1 terço, mais 1 quarto, a série menos 1 elevado a n sobre n, pelo teste de Leibniz, ela converge. Por quê? Ela é uma série alternada, tá? O limite de AN vai para zero, porque o AN em módulo é 1 sobre n, então o limite do módulo de n vai para zero, e em módulo, AN mais 1 é menor ou igual do que o módulo de AN, tá bom?
O mesmo vale para a série menos 1 elevado a n mais 1 dividido por n, ln de n. A gente viu que a série 1 sobre n ln de n diverge também. Mas, quando a gente olha para a série alternada, menos 1 elevado a n mais 1 sobre n elevado a n, a gente vai ter que o limite do módulo do AN vai para zero, e se o módulo de AN mais 1 é menor ou igual do que o módulo de AN. Portanto, também a série vai convergir, tá? Esse tipo de série é muito simples de estimar o resto por causa dessa propriedade. O fato de que quando a gente faz, o fato de que a n mais 1 é sempre menor ou igual do que a n, e a gente tem que, quando eu olho, por exemplo, da n0 menos mod n0 menos a n0 mais 1 mais a n0 mais 2 menos a n0 mais 3, assim por diante. O importante é o que? Quando eu fixo esse primeiro cara, eu vou ter que esse menos esse é maior ou igual que zero. Tá? Então, quando eu faço a n0, eu vou menos esse mais esse, isso continua sendo menor ou igual que zero. Aí vai ter menos esse, que continua sendo menor ou igual do que esse cara daqui. Tá? E mesmo somando o outro, os próximos, por causa dessa propriedade de ser decrescente, não vai compensar. Então, de fato, sempre vai ser menor ou igual que o módulo do primeiro, cara. Tá? E é isso que a gente vai usar aqui. Tá? Quando a gente olha para o resto de uma série alternada, lembra como é que eu defino o resto. Resto de ordem n0 é o valor da série menos a soma parcial de ordem n0. Então isso aqui vai dar somatório de n igual a n0 mais 1 até infinito do AN. Tá? Se eu pego k maior que zero qualquer, quando eu olho para somatório de n igual a n0 mais 1 até n0 mais k do AN, isso vai ser menor ou igual, por causa disso aqui que eu acabei de falar, do primeiro termo. Menor ou igual que o módulo do primeiro termo. O módulo do primeiro termo desse cara é quando n é igual a n0 mais 1. Então, todo o módulo desse resto, tá, é menor do que o módulo do AN0 mais 1. Tá claro? Portanto, quando eu tomar o limite, quando k vai para infinito, isso aqui, o limite, quando k vai para infinito, aqui é módulo de Rn0, tá? Limite quando k vai para infinito do módulo de somatório de n igual a n0 mais 1 igual a n0 mais k de AN, vai dar o módulo do resto, tá? E esse limite aqui, como para todo k é menor ou igual do que o primeiro termo, a n0 mais 1, portanto, o módulo de Rn0, que é esse limite quando k vai para infinito dessa expressão, vai ser menor do que o módulo de AN0 mais 1. Tá? E por que isso é importante? Porque eu sei que o módulo de AN vai para zero quando o n vai para infinito. Portanto, se eu quero fazer uma aproximação com um errozinho menor do que um epsilon dado, basta eu tomar n0 de modo que a n0 mais 1 seja menor do que esse epsilon, esse errozinho que eu queira. E aí eu tenho que o resto da série vai ser menor ou igual em modo do que esse a n0 mais 1, portanto, menor do que o epsilonzinho, o errozinho que eu estimei. Tá? Isso acontece porque o limite do módulo do AN vai para zero. Tá? Já que eu quero que a série convide. Tá bom? Então isso finaliza essa parte de séries alternadas. Na próxima videoaula, a gente vai falar de série absolutamente convergente. Tem pouca coisa para falar porque ela vai recair no caso de séries de termo geral não negativo, termo geral positivo. Tá? E aí todos esses outros testes vão valer de graça. Todos os testes que valem para termos não negativos, tá bom? Em termos gerais positivos, que a gente chama, série de termos gerais positivos, tá? E a gente já começa a olhar para a função, para funções dadas através de série. E a gente vai começar com a questão de série de potência,
para falar disso, tá bom? Então até a próxima videoaula.